Assembleia, está o líder da Assembleia, líder do PDT na Assembleia. Nós acabamos de sair de uma reunião da Executiva Nacional do PDT. Eu fui procurado por alguns para falar, mas eu entendo, né, e acho que essa coisa a gente deve ser respeitoso com isso, são símbolos, que quem deve falar pela Executiva Nacional é o presidente da Executiva Nacional. E pedir a compreensão de vocês para que ouvissem a palavra do presidente nacional do PDT. Qual não foi a minha surpresa quando eu li já em manchetes de Jornal do Ceará, de que teria sido aprovada na reunião da Executiva uma intervenção no diretório do PDT do Ceará. Olha, todos os que estão aqui estavam na reunião. Todos, sem exceção de nenhum. Todos. Não foi aprovado, não foi nem posto em deliberação na Executiva Nacional do PDT a intervenção no Diretório Estadual do PDT. Portanto, isso é um flagrante desrespeito à verdade dos fatos. Sabe o que é que foi deliberado? E eu peço atenção, somente dos órgãos impressos. O que foi deliberado foi, assim, um entendimento, e eu vou dar cópia desse artigo para vocês, do artigo 67 do Estatuto do PDT. O que é que diz o artigo 67, que compõe o capítulo das princípios processuais, tratando de processos partidários. Você pode ter lá algum processo para expulsar um prefeito, algum processo disciplinar contra uma infidelidade partidária. Então, tudo isso, o artigo 66 e os subsequentes, falam disso, de infrações, quer dizer, de processos, princípios processuais. O artigo 67, que foi aprovada uma moção de apoio a ele, embora eu tenha alertado que isso, porque provavelmente eles pretendiam, né, se era uma atitude mais grave, não atendia, mas mesmo assim foi aprovado com a minha abstenção, porque acho inócuo. O que é que diz o artigo 67? O artigo 67 diz, e eu vou passar para vocês: as executivas nacional e as regionais são competentes para instaurar ou para avocar. Avocar quer dizer trazer a si qualquer processo relacionado à falta ética ou disciplinar de competência das instâncias inferiores. Eu dei aqui como exemplo: se um vereador lá do Limoeiro do Norte foi acusado, condenado por um assassinato cruel, grotesco, vil, e a instância lá, o Conselho de Ética ou o Diretório Municipal, não estão dando sequência a um processo para expulsão daquela pessoa, a regional ou a nacional podem avocar aquele processo, trazer lá do Limoeiro do Norte um processo para ela deliberar. Ora, não existe nenhum processo ético ou disciplinar tramitando no PDT do Ceará. E, portanto, avocar processo é previsto no Estatuto e podem fazer quantos quiserem. Mas não existe, por isso o meu voto. Senão eu me abstenho dessa votação, porque isso é avocar um processo ético disciplinar é atribuição. Mas, no caso aqui, não existe nenhum processo. Portanto, a interpretação de que isso pode significar substituir os poderes de um diretório é absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Não existe previsão no Estatuto para que a Executiva Nacional assuma os poderes do diretório, de qualquer diretório estadual ou municipal. Portanto, essa versão de que há uma intervenção
é uma versão absolutamente equivocada, para não dizer outra coisa, né? O nosso entendimento é de que nós, o Diretório Estadual do PDT do Ceará, está em pleno vigor, ele tem vigor vigência até 31 de dezembro de 2023, portanto são mais 6 meses de vigência, e está mantida a convocação do diretório, coisa prevista no Estatuto. O Estatuto prevê que o diretório pode se autoconvocar, desde que assinado por 1/3 dos seus membros, e no caso foi 62%, 63% dos seus membros que fizeram publicamente a convocação, e ele vai se reunir, tá certo? Se o Diretório Nacional quiser tomar qualquer outra medida, muito bem, cabe ao Diretório Nacional, ao Executivo Nacional, mas o nosso entendimento é de que o artigo 67